E nessa aula nós vamos falar sobre o famosíssimo padrão Wi-Fi, que significa, traduzindo para o português, fidelidade sem fio. Agora, o que ele significa quando a gente pensa nas questões de provas de concurso? Qual é a resposta? Primeiro, que ele é um padrão que foi desenvolvido, que foi criado para permitir a conexão de redes locais sem fio, que nós chamamos de WLAN. WLAN significa Wireless LAN ou rede local sem fio, como essa rede que eu estou mostrando aqui dentro dessa casa, com 3 computadores conectados entre si, formando uma rede local sem fio, isto é, uma WLAN, utilizando para isso um roteador Wi-Fi, quer dizer, usando o padrão Wi-Fi para permitir a conexão entre esses computadores dentro dessa rede local sem fio. Perfeito. Já sabemos disso, agora vamos normatizar. Quando a gente pensa no padrão Wi-Fi, muitas provas de concurso indicam a norma do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o IEEE 802.11. Então, se uma prova indicar 802.11, isso já deve lembrar o padrão Wi-Fi. É a norma que instituiu aí o padrão Wi-Fi. E é claro que tem que ter alguma organização que cuida das padronizações do padrão Wi-Fi. E essa organização é a Wi-Fi Aliança, Aliança Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, que pode ser acessada pelo site www.wi-fi.org. É a organização mundial. O que é essa Wi-Fi Alliance? O que é essa aliança? É uma rede mundial de várias empresas que vai realizar ou realiza ao longo desses anos o desenvolvimento e a padronização Wi-Fi. Quer dizer, cada novo padrão Wi-Fi que surge é responsabilidade da Wi-Fi Alliance. E uma coisa interessante, a Wi-Fi Alliance, ela recentemente indicou as gerações do padrão Wi-Fi, que antes eram conhecidos apenas pelo seu padrão 802.11 e as suas variações, mas agora a Wi-Fi Alliance resolveu dar nome para cada uma das gerações. Então acompanha comigo que gerações são essas. A chamada Wi-Fi 0, a geração 0, é simplesmente 802.11 e tinha taxas de 2 megabits por segundo com frequência, operando na frequência de 2.4 GHz. O 802.11a é considerado o Wi-Fi 1, primeira geração então de 54 megabits por segundo, quer dizer, até 54 megabits por segundo de taxa de transferência de dados, com uma frequência operando de 5 GHz. O 802.11b, o Wi-Fi 2 de segunda geração, pasmem, tem uma velocidade menor do que o A, é 11 megabits por segundo, porém operando na frequência de 2.4 GHz. O 802.11g, que é considerado o Wi-Fi 3 de terceira geração, vem com o padrão até 54 megabits por segundo, mas também conseguindo operar em 2.4 GHz, diferente do A, que opera em 54 megabits por segundo, até 54 megabits, mas com frequência de 5 GHz. Bem, o 802.11n, que é o Wi-Fi de quarta geração, pode chegar, dependendo, claro, do hardware que foi utilizado, mas pode chegar a taxas de até 600 megabits por segundo, operando tanto na frequência de 2.4 GHz, mas o padrão de quarta geração aqui também opera em 5 GHz. Agora o próximo aqui, esse aqui é o do momento, eu diria, que é o 802.11ac, que é o Wi-Fi de quinta geração, que pode chegar também, dependendo do hardware, até 1.3 gigabit por segundo, quer dizer, na casa já dos bilhões de bits por segundo, operando na frequência de 5 GHz. E recentemente, agora, mas muito recente, a Wi-Fi Alliance normatizou e padronizou o que nós chamamos de 802.11ax, que ela determinou como sendo o Wi-Fi 6, a sexta geração do padrão Wi-Fi, operando até 10 gigabits por segundo ou mais em alguns casos, com frequência de 2.4 GHz ou de 5 GHz. Observação, esse nome de geração, Wi-Fi 0, 1, 2, 3, 4, 5 e agora o 6, isso tudo quem determinou
foi a Wi-Fi Alliance, que é a que dita as normas e regras para o padrão Wi-Fi. Muita gente ainda não conhece essa nomenclatura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque isso foi recente. Em função de facilitar o entendimento para o usuário doméstico, é que a Wi-Fi Alliance resolveu fazer essa indicação de gerações. Por isso que muita gente ainda não conhece a ideia. O que é um Wi-Fi 6, um Wi-Fi 5, Wi-Fi 4? É da quarta geração, da quinta e da sexta geração, mas são nomenclaturas novas que estão surgindo agora e por isso as provas de concurso podem começar a cobrar esse tipo de questão, né? Perfeito, pessoal. Olha aqui só para dar um exemplo. Esse aqui é um adaptador para Wi-Fi que eu posso conectar na porta USB do meu computador e esse é um G. Olha lá. Esse outro é um do padrão N. Esse outro é do padrão AC. E aqui eu mostro para vocês um roteador já do padrão AX. E olha o que está escrito lá, ó, Wi-Fi 6, que é de sexta geração. Então a gente vai começar muito a ver agora, quando a gente comprar um roteador ou um adaptador para rede sem fio do padrão Wi-Fi, vamos começar a ver muito a ideia do Wi-Fi 6 aparecendo, que é a sexta geração do padrão Wi-Fi, normatizada recentemente pela Wi-Fi Alliance. Bem, pessoal, além disso, o que mais nós precisamos saber para a prova? O termo hotspot já caiu em várias provas de concurso e ele significa um ponto de acesso de uma rede Wi-Fi. Imagina quando a gente vai num shopping, tem aquele Wi-Fi zone, onde vamos numa praça de alimentação, no aeroporto, numa rodoviária, e ali está escrito Wi-Fi zone num restaurante. Então, o hotspot é simplesmente a ideia de um ponto de acesso e é um determinado local onde uma rede Wi-Fi está disponível para atualização. Em regra, usamos o termo hotspot para definir pontos de acesso que são oferecidos de maneira gratuita, como em aeroportos, praças de alimentação, bares, restaurantes ou em outros lugares. Então, basicamente, isso que a gente entende por hotspot quando a gente fala do padrão Wi-Fi. Outra sigla importante quando a gente estuda Wi-Fi é a sigla SSD, que é o identificador, é o nome da rede Wi-Fi. Então, quando eu configuro a rede Wi-Fi aqui da minha casa, eu dou um nome para essa rede Wi-Fi. E esse nome é o SSD. Então, é um conjunto único de caracteres que identifica uma rede sem fio do padrão Wi-Fi, diferenciando, então, uma rede sem fio de outra rede sem fio. E é importante saber como é constituído o SSD. A gente pode criar um SSD usando até 32 caracteres, e aí lembrar que ele é case sensitive, quer dizer, ele leva em conta a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas quando a gente vai criar o SSD, o nome daquela nossa rede Wi-Fi. Aqui eu mostro, por exemplo, a minha casa, com vários computadores conectados na minha rede Wi-Fi, usando ali um roteador Wi-Fi, e eu decidi como SSD V1 Concurso. V1 Curso, desculpa. Perfeito, esse é o nome da minha rede Wi-Fi. Bem, vamos falar agora um pouco, já que eu citei o termo roteador. Quando a gente fala dos roteadores Wi-Fi, a gente pode imaginar um roteador como sendo um equipamento, e se for um roteador Wi-Fi, que pode ser utilizado para viabilizar a conexão de diversos computadores em uma rede sem fio. Por isso usamos roteadores, como o caso dos roteadores Wi-Fi, para permitir que vários computadores possam se conectar naquela mesma rede Wi-Fi de forma simultânea, né? Essa é a ideia, então, que nós temos do roteador. Um outro ponto que nós também podemos destacar aqui são os repetidores. Quando a gente fala de um repetidor, o que é isso? Bem, a gente pode descrever um repetidor, e aqui eu mostro um repetidor do padrão Wi-Fi, como um dispositivo que vai amplificar, vai recuperar, vai regenerar um determinado sinal, justamente para compensar algum tipo de distorção, de atenuação do sinal, antes de enviar para o destino, alcançando maiores distâncias. Então, a função do porquê que instalamos repetidores Wi-Fi é para aumentar a abrangência daquela rede Wi-Fi. De repente, eu vou te mostrar aqui um exemplo onde um repetidor vai bem. Quer ver? Ó? Eu tenho aqui 3 andares nessa casa e o roteador Wi-Fi lá no primeiro andar. O sinal chega bem no computador do primeiro andar, mas percebe que o sinal chega atenuado, fraco, mas chega no computador do segundo andar. Agora, naqueles computadores lá do terceiro andar, simplesmente o sinal não está chegando, percebe? Ó?
o sinal não chega naqueles computadores que estão lá no terceiro andar. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu adquiri então um repetidor Wi-Fi, que eu coloquei aqui no segundo andar, e aí esse repetidor recebe o sinal fraco, atenuado, amplifica, regenera, melhora esse sinal para que ele possa atingir então maiores distâncias, nesse caso alcançando aí os computadores lá do terceiro andar dessa casa. Então a ideia de um repetidor é essa: receber um sinal atenuado, fraco, regenerar, amplificar, melhorar esse sinal para que ele possa finalmente atingir maiores distâncias, como a gente viu aí, tá bom? Bem, vamos fazer questões de prova sobre o padrão Wi-Fi, então acompanhe essa primeira. É um tipo de rede local que utiliza sinais de rádio para comunicação. A definição representada refere-se a: letra A, IP, Internet Protocol; letra B, DNS; letra C, o SMTP; letra D, URL; e letra E, Wi-Fi. Bem, pessoal, desses apresentados, o único que nós podemos dizer que é um padrão para rede local que utiliza sinais de rádio é o padrão Wi-Fi. Professor, como assim o Wi-Fi usa sinais de rádio? Claro, a gente verificou antes naquela tabelinha, lembra? O Wi-Fi pode operar em radiofrequência de 2.4 GHz ou de 5 GHz. Quer dizer, como é que o padrão Wi-Fi consegue realizar a conexão dos dispositivos sem fio? Porque ele usa ondas de rádio, radiofrequência, como a gente viu na tabelinha ali dos diversos padrões Wi-Fi. Agora, não era IP, porque IP é só o protocolo da internet, não é um equipamento. DNS é um protocolo utilizado para converter endereços formatados como nomes de domínios de URL em IP para localizar em que servidor se encontra a página da web que eu quero acessar. SMTP é o protocolo para enviar e-mail. E o URL é o endereço dos recursos que acessamos na internet, como por exemplo http://www.veonconcurso.com.br é a URL de um determinado site, tá bom? Então é isso, pessoal. A letra E aqui, o Wi-Fi, sem dúvida nenhuma, a resposta. Vamos para a questão.